Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pipraio Hard. Para não perder o costume, sempre que lanço uma nova placa de vídeo, um novo processador, um novo hardware que vocês estão procurando, mesmo que eu não tenha o equipamento em mãos ainda, eu venho aqui no canal dar a minha opinião baseado nos reviews que já saíram. Isso porque vocês me pedem para que eu faça isso por conta de confiarem no meu trabalho. Eu agradeço muito isso. Então vocês viram aí o lançamento da GTX 1650, realmente chegou, por enquanto eu não tenho a placa e também não tenho estimativa de quando essa placa deva chegar por aqui. Assim que chegar eu trago os meus testes. Há uma semana atrás eu postei as informações vazadas dela, as especificações estavam corretas. Ela acabou chegando por um preço um pouco abaixo do que eu havia estimado, $150, que é um preço de lançamento acima do lançamento da 1050 Ti, cerca aí de 10 ou $20, eu não lembro exatamente, e ela acaba sendo uma opção de upgrade mais considerável em relação a 1050. Ela entrou mais cara que a 1050, mas está entregando ali 40, 45% a mais, o que é uma diferença bem considerável, além de ter o dobro de memória, os 4 GB ali, ok? Então essa placa no Brasil está estimada para chegar dos 950 a R$1.000. O atual line-up da NVIDIA, da 2060 para baixo, ficou assim: 2060 você acha dos 1.800 a uns 2.200 mais ou menos. É uma placa que briga ali com a 1070 Ti, com a Vega 56. Abaixo dela você tem a 1660 Ti, que está brigando ali na faixa dos R$1.500 a R$1.700. Você até acha, às vezes, por menos de 1.500. É uma placa que briga com a 1070 e é uma placa que hoje não tem concorrência pelo lado da AMD, porque ela está mais barata que a Vega, ela bate bem na 580 e 590. Abaixo dela você tem a 1660 de 6 GB também, essas três placas são de 6 GB. Elas se encontram hoje por R$1.250, R$1.300. Essa placa é mais rápida que a 1060 e que a 580 e briga ali um pouquinho com a 590, que é uma placa que não faz muito sentido na minha opinião. 590 não faz sentido na minha opinião, ok? Já deixo claro para vocês que esse vídeo é opinativo, beleza? E agora abaixo da 1660 você tem a 1650 entrando próximo da faixa dos R$1.000, sendo uma placa que entrega um desempenho um pouco maior que uma 1050 Ti, segundo os testes aí 20, 15% depende do jogo, depois eu vou mostrar os testes do Tech Power Up. Entrega um salto de desempenho bem considerável em relação a 1050, só que custa mais que as duas placas. Então ela é mais rápida, mas custa mais, por isso que não chamou tanta atenção. E o principal problema é porque no lado da AMD, nessa mesma faixa dos R$1.000, nós temos a 580 de 8 GB, em promoções que aparece por R$1.000, e as 580 de 4 GB que também aparece nessa mesma faixa de preço. No caso da versão de 8 GB, você tem o dobro de memória e uma placa consideravelmente mais rápida que a 1650. A gente fala aí de cerca de 20, 25% mais rápido, no mesmo preço. É claro, consome mais energia, e daqui a pouco eu vou falar desse diferencial da 1650. Agora, o principal problema, a pedra no sapato da 1650 se chama RX 570, porque essa placa custa R$700 e não é promoção, a gente está vendo faz mais de um mês essa placa nesse preço. Em promoções aparece por menos de R$700. Tudo bem, tem alguns modelos 720, 750, mas geralmente fica nessa faixa. É uma placa que está entregando 10, 12, 15% a mais, dependendo do modelo, custando 250, R$300 a menos. Então fica uma situação complicada. A 1650, na minha opinião, fica difícil de ser justificada, muito difícil. Só aquele cara que realmente já tem uma máquina com uma fonte de 300 watts, uma fonte fraquinha, 350, de forma com que se ele coloca uma placa no PCI Express que vá consumir mais energia, tipo uma energia adicional além do slot, ele pode ter problemas com a máquina dele. É exatamente para esse público que essa placa foca. O cara que comprou a 1050 e quer um upgrade sem precisar trocar de fonte, o cara coloca a 1650. Até aí beleza. Uma pena que a placa custa tão caro, né? Se essa placa chegasse por R$700, 650, né? A faixa de preço da 570. Pô, tudo bem, ela entrega menos que a 570. Ah, mas ela consome bem menos.
Ela consome praticamente a metade da 570. Teria um diferencial, mas custar mais, entregar menos desempenho, esse diferencial de consumir menos acaba ficando ofuscado. Porque se o cara vai gastar R$1.000 nessa placa de vídeo, ele pode pegar 570, que é mais rápida, e comprar uma fonte de 500 watts. Dá mais ou menos os R$1.000. Ele vai ter uma placa mais rápida e uma fonte boa para fazer futuros upgrades. Fora que os PCs que a gente compra hoje em dia nas lojas já saem com fonte de 500 watts. Isso é padrão. Mesmo com 1050, 1050 Ti está saindo com 500 watts, que é uma fonte para você fazer futuros upgrades. Então é muito difícil justificar hoje a 1650, só para aquele cara que realmente não quer trocar de fonte. Embora faz mais sentido ele já colocar uma de 500, pegar a 570, vai ter fonte boa, placa de vídeo mais rápida, certo? Então, eu espero que essa placa chegue com reduções de preços, porque nesse preço fica muito complicada a situação para ela, muito complicado. Na mesma faixa de preço tem a 580 que é mais rápida, tem inclusive a própria 1060, pessoal. A 1060 está brigando na faixa dos R$1.000, é uma placa que tem mais memória também, tem 6 GB, é uma placa que é mais rápida que a 1650, tá? Então o único problema dela hoje é preço. Se ela fosse lançada lá fora por $100, chegasse aqui por 500, sei lá, 550, seria nova GT 1030, iria vender que nem água. Tá? Essa é a minha impressão, essa é a minha opinião, ok? Então, pessoal, eu vou olhar aqui os testes do site TechPowerUp, eu vou colocar na tela para vocês. O primeiro teste, que é o principal, que eu mais gosto de ver, que é a performance relativa, eu tenho feito isso nos meus vídeos aqui também, que é a soma de todos os resultados e feito a média. Então a gente vê que a 1650 fica ali consideravelmente superior em relação ao 1050 Ti, a gente está vendo uma diferença de 25%, que é um salto de desempenho para aquele cara que antes rodava no médio, agora conseguiu rodar no alto. Nesse gráfico eles não colocaram a 1050, porque aí já 1050 já fica bem mais atrás, mas em relação ao 1050 a gente está falando de 40%, 45%, às vezes até 50%, que é uma diferença bem considerável. Novamente, é mais rápida, mas também é bem mais cara que uma 1050, certo? Então por isso que a gente tem que considerar. Em relação a 570, ela é 10% mais fraca, em relação ao 580, que está no mesmo preço, 25% mais fraca, beleza? Isso aqui é os testes em Full HD. Agora vamos ver o consumo de energia. O consumo de energia dessa placa realmente é muito baixo. Nesse caso aqui está consumindo um pouquinho a mais que uma 1050 Ti de referência, cerca de 68 watts dentro do que o slot PCI Express fornece. Então para aquele cara que realmente tem uma fonte fraca, a gente vê que a 570 está consumindo aqui 167 watts, enquanto que a 580 está consumindo 198 watts. Lembrando que esse aqui é o consumo da placa de vídeo apenas, não é do PC inteiro, é apenas da placa. Então a gente vê que a 570 consome aí cerca de 100 watts a mais do que o dobro. É uma diferença considerável, mas a gente tem que ressaltar que ela consome mais porque também é mais rápida, certo? Mas de fato a arquitetura Turing está bem eficiente, está bem econômica, beleza? É aquilo que eu falei, a placa não é ruim. Na minha opinião, a placa só está com o preço errado, beleza? Enfim, então para aquele cara que tem uma fonte fraca, essa aqui é uma boa alternativa. A gente pode ver que até a 1660 está aqui no 110 watts, então é uma placa que é mais rápida e obviamente consome mais, não há milagres aqui, né? Ela vai consumir mais. Talvez na próxima geração a gente tenha uma 1660 consumindo o mesmo que uma 1650. Então aqui nos testes a gente vê assim, que varia conforme a otimização do jogo. Tem jogo que é mais otimizado para rodar em NVIDIA, como Assassin's Creed, GTA. Tem jogos, os mais recentes, estão rodando melhor nas placas da AMD. Eu cito Resident Evil 2, Shadow of the Tomb Raider, o Metro Exodus está rodando bem, dependendo da configuração que você coloca. O Far Cry, já desde o Far Cry 4, ele roda, a engine dele roda melhor nas placas da AMD, tá? Então a gente vê aqui no GTA V, que é um jogo que acaba gostando mais de NVIDIA, a 1650 não fica tão distante, fica cerca de 10 quadros em relação a 570.
mas se a gente pega um jogo que roda melhor nas placas da AMD, a gente vê que o Battlefield 5, por exemplo, a placa fazendo aí a 570 bem acima dos 60 FPS, enquanto que a 1650 está lutando ali para fazer 60 FPS nessa configuração que o site testou. Então a gente vê uma diferença bem considerável aí nessas placas, inclusive a 570 fazendo mais que a própria 1060 de 6 GB nesses jogos. Isso vai se repetindo em outros testes, ok? E agora nós vemos o famoso gráfico de custo por frame. Tá? Nesse caso aqui o gráfico está invertido, geralmente o melhor custo por frame está lá em cima, nesse caso está aqui embaixo. E não há surpresas, pessoal. O mesmo que você vai ver nos sites gringos ou nos sites brasileiros que receberam a placa, é que hoje o melhor custo por frame é da 570. Vocês estão vendo aqui que ela tem um custo por frame 35% melhor em relação a 1650. Assim como a própria 1660 tem um custo por frame melhor, a RX 580 tem um custo por frame também um pouco melhor. Então assim, na faixa de preço hoje da 1650, se você quer comprar Nvidia, eu compraria 1060. Sim, mais memória, mais desempenho, diferença ali de grana muito pequena. Você paga um pouquinho a mais para ter mais performance. Ah, Lucas, mas a minha fonte é muito fraca. 570 mais uma fonte. Vai ter uma placa mais rápida e vai estar fazendo upgrade na fonte. Olha o benefício. Ou de repente, dá para você pegar uma 570 mais um SSD de 240 GB, que tem barateado pra caramba aí, caso ainda não tenha um SSD. Então, essas são as minhas impressões acerca da 1650. Assim que essa placa chegar, se é que essa placa vai vir aqui pro canal, eu vou trazer os meus testes para vocês, comparando com as diversas placas de vídeo que eu tenho por aqui. Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido útil e até mais.